hoje é Ivan Gomes. Eu que participo aqui todas as quintas-feiras, né, com o meu quadro de 10 minutos. Hoje vou comandar aqui então a programação musical e também a entrevista. E para bater um papo comigo hoje aqui, nada melhor do que trazer um santista, né? Essa aqui é o principal, né? Vamos dizer assim, qualidade do cara ser convidado. O fato de ser um professor de história, um cara ativamente aí, político, não conta nada. Diz o cara é santista. Bem-vindo, meu camarada Samuca Galiego. E aí, velho, beleza? Ivan, tranquilo aí, cara? Tranquilo aí, hoje, cara. daqui a pouco, mais tarde, Santos e Grêmio aí pra... Então, pô, ontem 18 anos do nosso grande título, né, sobre o Corinthians. O dia mais feliz da minha vida. Pô, meu, desculpa perguntar, cara, mas quantos anos tinha nesse dia aí? 15. Ó, você já era santista então, você já tava... Graças a Deus. Sou santista desde 92, quando minha mãe me comprou uma camiseta do Santos e ela não sabia que time que era, eu só sabia que era de um time de futebol. Falei, bom, vou começar a torcer pra esse time. Descobri que era o Santos depois. Olha aí que beleza, hein? Pô, sua mãe foi uma pessoa muito sensata, hein? Foi. Pô, encaminhou você muito bem futebolisticamente falando, né? Embora ela não soubesse que fosse o Santos. Mas é aquela coisa, né? Que o Santos tem aquela chama, né? Então ela pega aquelas pessoas assim e fala, pô, nós somos o Santos. Foi, por sorte, a maioria dos meus primos eram santistas, cara. Meus tios também. Na verdade, meu pai era o único dos irmãos que não era santista, né? Então, até que eu me dei bem no final. Fiquei tranquilo. Que bom, né, pô? 2002, aquele 15 de dezembro de 2002 é inesquecível, né? Aquele foi um campeonato inesquecível, né? Com certeza, com certeza. O pessoal fala, ganhar Libertadores. Pô, foi legal ganhar Libertadores em 2011, mas nada se compara com aquele 15 de dezembro de 2002, cara. Aquele dia é inesquecível. Tem dia que eu até sonho com aquilo lá, você acredita, cara? Tem dia que eu até sonho com o negócio, cara. Puta, que dia feliz, cara. Aquele dia foi, quer dizer, depois do título, né? Porque até então foi um dia... Nossa! Pô, não chegava às 17 horas, durante o jogo aquela tensão. Aí quando saiu o gol de empate, cara, eu entrei em desespero, achei que a ia desandar. A classificação para os playoffs nem se fala, né, pro mata-mata, que foi na última rodada, dependendo de outro resultado, classificou em oitavo. Pegamos o melhor time, né, que era o São Paulo. Ganhou os dois jogos, cara, no Morumbi, na Vila, cara. Nossa, aquele campeonato é de tudo, gol de bicicleta do Alberto. Pô, que golaço aqui. É contra o Corinthians também, já esqueci o que é outro, tem dia que até sonho com aquilo lá, cara. Pô, que ano, né? Não, que ano. Aquele ano realmente foi, futebolisticamente falando, foi muito bom pra nós. Foi, depois teve o título da seleção também. O Brasil foi, é verdade, teve a Copa, né, que o Brasil foi campeão. Aí teve a eleição do Lula, né, em 2002. Pô, também, cara, embora também naquela época eu não fosse tão engajado politicamente e tal, mas, pô, reparava-se, a população ficou... O brasileiro meio que se enxergou ali, né? Sim, foi uma festa muito grande. Pô, eu assisti acompanhei todo aquele processo, foi muito bacana, foi uma coisa diferente que mexeu mesmo com a população. Houve um sopro de esperança, né? Sim, houve. A população ali enxergou um pouco de si, né? Quando depois o Lula na posse subiu a rampa, né? Sim. Um cara que, na verdade, ele acaba incorporando a história de milhares de brasileiros, né? Então se enxergou um pouco ali, né? Goste do Lula ou não, tenha críticas à gestão dele ou não, esse é um fato, né? O brasileiro, ele se enxergou um pouco. Tanto com as virtudes e as limitações, inclusive, né? Traduz muito o que é o povo brasileiro. E é por isso que foi depois de tudo que ocorreu, se tornou uma grande decepção, né? Porque foi um momento de muita expectativa, de muita esperança mesmo, né? Para nós que somos do planetário mesmo, né? Para nós foi um sopro de esperança de que algo poderia ser melhor. E acho que para muita gente essa esperança se traduziu em realidade ali nos programas de transferência de renda, de moradia, de acesso ao consumo. A grande questão é que eram medidas de caráter compensatório, né? Aí é um problema... mas para nós que éramos, né, adolescentes naquela época, isso não era tão claro assim, né? Depois estudando e compreendendo todo o processo de desenvolvimento brasileiro e outras questões mais densas, aí deu para chegar a essas conclusões, mas naquele momento
foi um ano e tanto, né? Foi mesmo, não, foi com certeza. E aí fechou com chave de ouro esse 15 de dezembro, aí que é inesquecível, né? Mas, Samuca, agora a gente volta para 2020, você é professor de História, né? Você tem uma especialização também, né? Isso, eu tenho uma especialização, uma extensão acadêmica, né, em movimentos sociais e crises contemporâneas pela Unesp, né? Que na verdade é um curso bem legal, que rola em vários polos ali na capital, em São Paulo. E vale a pena, assim, porque ele é realmente aberto para toda a comunidade e você ainda ganha um certificado, né? Isso é bom demais, né? Cara, você é jovem ainda, né? Você tinha 15 daquele ano, você é jovem ainda. Você imagina, cara, daqui 20 anos escrever um livro sobre 2020, cara? Do que foi esse ano? Você já consegue... Basicamente é você pegar um livro da Primeira República, né? Pegar um livro da República Velha, você troca café por soja, né? Por soja. Os coronéis ali aqui das regiões de São Paulo, você só troca alguns nomes aí, mas a estrutura em si é a mesma, né? Inclusive o que nós estamos percebendo aí nesse desmonte dos direitos sociais e trabalhistas é justamente um retorno a isso. Na verdade, o Bolsonaro ele é a continuidade, principalmente do ponto de vista econômico, de um processo que já se reinicia na redemocratização, né? Que acho que quem sintetizou melhor isso aí, na verdade, não foi nem o Bolsonaro, foi o Fernando Henrique Cardoso, que quando chega à presidência fala que quer, na verdade, desmontar o Estado varguista, né? Ou o que havia dele ainda. E o Estado varguista é isso, é a CLT, é tudo mais. Então o Bolsonaro é muito mais uma continuidade, um tanto mais nefasta, mas uma continuidade, do que mesmo um momento de ruptura, ou que fosse inesperado. Geralmente países da periferia do capitalismo, os momentos de crise estrutural e orgânica, como está acontecendo agora, a burguesia se apega ao que há de mais vil, mais covarde e mais violento, né? Basta ver o que aconteceu em 64. Sim. Então, na periferia do capitalismo, assim, essa civilidade do liberalismo vai até a página 2. A galera só lê a orelha do livro do Rousseau, depois é porrada e... Tiro, porrada e bomba. E mais valia pra eles. Aí voltamos, programa Francamente, hoje comigo aqui o Ivan Gomes, né? Hoje apenas ali atrás das câmeras hoje, né, e tal. Especial de Natal, São Paulina, né? O Glauber Rocha do rolê agora. E ouvimos aí o pessoal de Guarulhos, Cigano Blues, com Refugiado, o nome da canção. Eu sempre falo clandestino, mas é refugiado. Que é um problema muito sério, né, que a gente vive hoje, né, cara? Não só o fato de que o homem ele sempre migrou, tal, sempre procurou melhores condições, independente de território, continente, o que seja, mas a xenofobia que tem voltado, né, cara? Sim, na verdade, em certos aspectos ela nunca foi de fato superada, né? Mas ela ficou um pouco oculta, digamos assim, né? Como muita coisa do Brasil sempre foi oculta, agora que está tomando uma... Isso, eu também vejo dessa forma. Na verdade, eu lembro de uma frase, eu não lembro sobre o Edward Bernstein, que falava assim: o antissemitismo é o socialismo dos tolos, né? Então, essa pegada xenofóbica ela vem muito como uma forma de querer dar uma saída fácil para questões complexas, né? Então, se fala muito, por exemplo, dos refugiados do Oriente Médio na Europa, mas ninguém para pensar que parte desse fluxo de refugiados é fruto justamente das incursões do Ocidente no Oriente Médio. Bombardeios, sanções, intimidações econômicas, políticas, militares, que acaba fazendo com que o país se desestabilize e essas pessoas precisem procurar locais onde elas possam se reconstruir, né? Reconstruir sua vida. Então, logo começa a se falar, por exemplo, da questão do desemprego, que isso gera como se o problema fosse os refugiados. Quando não, a questão do desemprego está muito mais ligada ao fato de você estar começando a ter aí um avanço, né? No processo industrial, nas formas de trabalho,
mas você não tem um avanço nas relações sociais que vem disso aí, né? Então, é mais ou menos quando a gente olha para o Brasil, né? Na década de 80 você tinha tornos puramente mecânicos e as metalúrgicas trabalhavam 40 horas semanais, 44 horas semanais. Hoje em dia você tem torno CNC que faz tudo mais rápido e nós continuamos trabalhando 44 horas semanais. Exatamente. Então, quer dizer, o problema não está na tecnologia nem nos empregados, o problema está no modelo de produção, né? E nas relações sociais que advém dele. Pô, Samuca, mas esse lance, né, do que a gente falou, que você bateu num ponto que é importantíssimo, do refugiado. Mas, assim, o nosso país, ele também é fruto de... Pô, ninguém veio da Itália de Alegre, né, meu, pra cá. Exatamente. Porque, né, tem muita gente que não fala que é brasileiro. Eu sou neto de italiano, sou bisneto de italiano, eu sou neto de alemão. Meu, velho, se o seu avô, seu bisavô veio pra cá, que a situação lá tava horrível. Pois é, de fato, né, esses deslocamentos históricos, como ocorreu aqui no Brasil, né, não só o deslocamento de um país, de outros países para cá, mas interno, né? O Brasil, ele é o país onde aconteceu o deslocamento interno de pessoas do campo para a cidade de maneira mais desorganizada possível, né? Esse processo na Inglaterra, por exemplo, durou séculos, no Brasil durou anos, né? Esse deslocamento. Então você tem essa questão também, né? Igual aqui em nossa cidade vemos muito isso, né? O vô do cara gostava de comer cannelloni na Cantina Castro, ele quer cidadania italiana, mas a grande questão é que as motivações que geram isso, né, esses grandes deslocamentos, elas acontecem de tempos em tempos, o que mostra que as crises dentro do sistema que nós vivemos hoje, elas são muito mais a regra do que a exceção, né? Porque constantemente a gente está vendo esses episódios de grandes deslocamentos para cá. Esse pessoal que veio do final do século XIX, início do século XX, foi um exemplo, né? As crises acontecendo na Europa, né? Crises estruturais inclusive, né? Você teve uma crise em 1893, 1897, que motivam as pessoas, né? Ninguém vai sair da sua terra natal à toa. Sim, exatamente. O espírito aventureiro e tal. Nem Pedro Álvares Cabral e Colombo tinham isso, eles eram funcionários de empresa mercantil, não tem aventureiro, isso, ímpeto aventureiro. Não, isso é dourar pino. Exato. Isso, e se você puxar, né, que a gente vive num país também que se diz muito cristão, né, se você puxar, se José e Maria não tivessem fugido da Palestina para o Egito, provavelmente hoje ninguém chamaria Jesus de Cristo, né, porque não se sabe o que aconteceria. Né? É a família mais famosa de refugiados, né? Então, é irônico, né? E você vê que às vezes pessoas que às vezes defendem essas coisas se dizem, né, cristãs e tudo mais, isso que é um pouco assustador, né? E tem um fato também, assim, que boa parte da história da humanidade é a história de deslocamentos, né? Sejam eles voluntários ou não. É só nós pegarmos, por exemplo, aqui no caso do Brasil, o maior deslocamento, além desses internos, a questão da escravidão, né? O deslocamento forçado de milhões de pessoas para cá, que vieram ajudar a construir esse país e jamais receberam nenhum resultado ou retorno dessa construção. Tanto que o Dia da Consciência Negra é um dia que vem, por exemplo, para trazer essa consciência, né? De que dentro dessa linha dos refugiados, dos imigrantes que nós celebramos com justiça, inclusive, né? Eu penso que é justo, você tem os negros que foram os primeiros a chegarem aqui como fruto de deslocamento forçado e que mesmo tendo chegando antes de todo esse pessoal, foram os últimos a ter esse reconhecimento da importância dessa força de trabalho na construção do Brasil, que nunca foi reconhecida e que ainda está tendo uma dificuldade muito grande, por sinal. Muito grande. O Dia da Consciência Negra vem nesse sentido e é interessante, porque ele é questionado até hoje. Ninguém questiona, por exemplo, o Dia do Imigrante, todos reconhecem a importância dele, porque de fato é. Aos dias das imigrações específicas, italianos, japoneses, alemães, e de repente quando tem até festa. Tem dependendo festa. da data, 150 anos, 100, Exatamente. E quando você pega o Dia da Consciência Negra
que busca trazer essa reflexão do papel fundamental que esses povos tiveram aqui, os povos retirados da África, começa a se gerar uma polêmica que vai desde acreditar que isso possa fortalecer algum tipo de racismo, até coisas delirantes aí do tipo racismo reverso e esse tipo de coisa, né? Sim. Pô, Samuca, e você que é professor de história, cara, como que você tem visto o estudo da história para a juventude? Como você acha? Você acha que está bacana ou está faltando algo que precisa ser melhorado aí nesse esquema? Porque a impressão que dá é que a gente vê que são problemas históricos, mas parece, eu sinto isso, que a escola não aborda da maneira como deveria. Qual a sua opinião? Eu acho que a grande dificuldade do ensino de história no Brasil está ligada, na verdade, à dificuldade da educação como um todo, né? Não é só para os historiadores, não, historiadores, sociólogos. A maneira como a escola está estruturada no Brasil, né? Os valores sobre os quais ela assenta, o que ela pretende transformar, o que ela pretende reproduzir, é totalmente equivocado, né? Então, principalmente as questões estruturais, então, que na verdade são fruto de uma sociedade que também é desigual, subdesenvolvida. Então você tem, por exemplo, escolas com superlotação de salas, você tem estudantes que sofrem com a falta de material, professores sem condição de trabalho, e aí pode ser qualquer ciência que você se propor a ensinar, ela vai ficar comprometida. Não vai conseguir ter uma construção satisfatória desse conhecimento, porque as condições objetivas, as estruturais, né, estão totalmente dilapidadas, né, precarizadas. E isso ficou mais evidente agora, durante a pandemia, com o ensino remoto. Como que foi para você, cara? Porque eu vejo o seu ativismo ali na rede social, pô, dá a impressão eu fico com a impressão que você na sala de aula deve ser aquele cara que agita a galera, que são aqueles professores que causam um impacto na molecada, assim. Como que foi pra você essa distância? Porque não é a mesma coisa você estar atrás de uma tela e você tá ali com a molecada, né? Sentir o calor, né? Como que foi? Putz, eu acho que, para ser bem sincero assim, não teve como articular aulas no modelo de sala de aula por conta do que você falou. Uma tela, ela limita demais a sua atuação. Sem contar que muitas vezes os estudantes não têm acesso, por exemplo, a uma internet legal, a um equipamento bacana para poder acompanhar essa aula, assim como eu também não tenho. Então, me afetou demais nesse sentido. Como muitos outros, né, professores também. Professores, a gente viu que aumentou o caso de ansiedade, depressão, né? As famílias, de modo geral, Todo né? mundo sofreu, né? Todo mundo sofreu. E não se fala muito disso na educação, né? Como foi o impacto na educação, precisa ser debatido. Sim. Voltamos com o programa Francamente. Hoje o Ivan Gomes está, Tainã, hoje está no banco de reservas. Ela está sendo, como a gente diz no futebol, Samuca, está sendo preservada, né? Reserva de luxo. Ela só está ali hoje como cinegrafista e tudo mais. Nossa, especial de Natal, né, Tainã? Então estamos aqui hoje com o Samuca, né, meu camarada. Pô, Samuca, a gente estava falando sobre a questão da educação, né, dos problemas que os professores enfrentaram, os alunos, e teve aluno que não conseguiu participar das aulas remotas por falta de tecnologia, internet e tudo mais, né, cara? Você como historiador, cara, já teve algum período na educação, por exemplo, que a gente teve um vácuo tão grande como esse 2020? Bom, na verdade, a educação brasileira, ela nunca teve um período que nós possamos colocar assim de continuidade e para poder estruturar de fato um programa político-pedagógico geral que possa atender, né, e contemplar as necessidades do país, as demandas. Então, assim, a educação no Brasil, ela sempre foi um problema trágico do maternal à universidade, né? Nós estávamos falando aqui no intervalo dos programas de pós-graduação e tudo mais. Hoje é tudo estruturado aí, o doutor, o
pós-doutor, tem que ter não sei quantos artigos publicados em revista A, não sei o quê, e aí quer dizer, a pesquisa fica atrelada a isso, né? Aí os orientandos vão entrar, tem que se adequar àquilo que está posto lá e não necessariamente às demandas que são colocadas pela sociedade. Aí você pega na escola convencional, né? Os debates e as discussões estão todos ali na esfera protocolar. Então é aquela coisa, né? Você vai preencher uma coisa 3 dias, é isso, aquilo. E a coisa mais importante da escola, aliás, da educação, é deixada de lado, que é a aula. Sim. A aula perde importância para esse debate protocolar. Alguns até que tem um tom filosófico, pedagógico, como por exemplo aqui em São Paulo, quando foi aprovado aí essas novas matérias, mas que foram também articuladas de qualquer forma. E como eu falei, as questões objetivas e estruturais são deixadas de lado. Então, número de alunos em sala de aula, estruturar os prédios escolares de uma forma que possa fazer com que o aluno se reconheça ali, para que aí sim ele possa exercer um protagonismo e fazer ter uma relação de maior sentido com o aparato educacional, né? Então, esse tipo de debate é totalmente prejudicado. O que fica depois é toda essa questão protocolar, das vias, dos documentos, dos processos, mas a questão mais densa e profunda, a questão da aula. E uma coisa que eu noto também, sabe, o que os professores mesmo, cara, que é o, vamos dizer assim, o chão de fábrica, ele nunca é ouvido também, né? Não, você pode ver, eu acho incrível, né? Deputados aí vão fazer as comissões de educação, traz alguém do Banco Mundial. Né? O Banco Mundial, que é justamente o que passou essa cartilha que nós estamos seguindo à risca desde 94, que é aquela cartilha que sempre cria um teto de gastos, embora nunca crie um teto de juros, por exemplo, para os bancos, né? Onde as contas e as demandas são totalmente jogadas na costa da população. Então, levam os especialistas do Banco Mundial, levam os especialistas dos setores de mídia, de jornalismo, de marketing, mas o professor ele se torna um detalhe nesse processo, né? Quando se leva um professor ou um educador, geralmente é aquele que já está dentro do discurso enlatado e colocado por essas instituições. De modo que isso acabou até se naturalizando a um nível que muitas vezes hoje o professorado ele próprio se furta do debate, né? Embora eu tenho por mim e sei disso por experiência que a categoria tenta fazer o melhor possível dentro do que está colocado, né? Existe inclusive a precarização do trabalho docente, prejudica essa maior participação do professor no debate político-pedagógico, né? Porque para ganhar um salário relativamente médio, né, satisfatório, que pelo menos garanta a sobrevivência, ele tem que pegar milhões de aulas, e aí vem essas questões protocolares que nós falamos, um monte de papel para preencher. Então, isso que eu ia falar, a burocracia mata o tesão mesmo do professor em dar aula, né, cara? Porque, pô, você tá lá na sala de aula, é bacana transmitindo conhecimento, trocando conhecimento, né, com a galera, na verdade. Não é transmitir, é trocar o conhecimento. Mas, pô, eu vejo, cara, o excesso de burocracia, você não consegue ter tempo para ler um livro, para ver um filme, para fazer uma especialização, um mestrado, mesmo que for. Sim, você pega, por exemplo, hoje o debate educacional realizado dentro das instâncias responsáveis por isso, você não escuta mais falar de grandes figuras, né, que acabam se tornando referência apenas para slogans e chavões, mas as grandes ideias que eles tiveram, seja o Anísio Teixeira, o Darcy Ribeiro, o Paulo Freire, são colocadas apenas em nível de frases. Mas pensar a estrutura educacional como eles pensaram, pensar os projetos, uma educação voltada para se construir um novo país, para pensar o Brasil com suas contradições e as suas possibilidades, isso não está colocado, né? E fica tudo entregue ao que nós estamos falando, a ONGs, a
a OS, a orientações do Banco Mundial, que vê na educação não um processo, um espaço para a transformação das pessoas, para a abertura de horizontes, mas vê aquilo, na verdade, como um negócio, vê aquilo como uma empresa, vê aquilo a partir de metas que não condizem com a estrutura e a realidade do país. Pô, isso que você falou, sabe o que me lembrou? Aquela frase do Vampeta. Quando o Vampeta foi jogar no Flamengo, eles fingiam que me pagavam, eu fingia que jogava. É mais ou menos isso, né? Os caras fingem que estão preocupados com a educação, fingem que tá ali e tá tudo certo, e vai tocando o barco e dane-se, não é mais ou menos isso? O Vampeta é o grande filósofo das massas. Entre ele e o analista do Banco Mundial, do Todos pela Educação da Globo News, eu fico com o Vampeta. Muito bom. Mas, seu Lucas, você acha que a gente vai tirar alguma lição desse 2020, todo esse período que a gente tem vivido aí? E que balanço que você faz, cara, desse período eleitoral que a gente teve também, que foi muito discutido aí, parece? Você acha que teve mesmo uma amenização, diríamos assim, do que ocorreu em 2018, ou estamos na mesma toada? A resposta para as duas perguntas é não. Porque, na verdade, assim, as lições que nós podemos tirar da pandemia, elas só podem serem aplicadas se nós tivermos as ferramentas na mão para que isso aconteça. Que todo mundo está enxergando que é um drama e uma tragédia, está. A questão é como a gente articula essa constatação que é perceptível em políticas que possam fazer com que momentos assim sejam o menos impactante possível, o menos prejudicial possível. E aí não é uma questão de circunstancial, é uma questão política. E de política nacional, de política social, de política de Estado. Não basta só simplesmente se concentrar nisso. Você pega, por exemplo, a fome, que é algo tão endêmico no Brasil quanto qualquer doença, até hoje não se resolveu de fato. Houve momentos de avanço contra recuos, mas não se resolveu. Por quê? Porque as condições para que isso se transforme, elas são de caráter político, social e econômico. Não basta só constatar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo nós tivemos inúmeros decretos de isolamento, de ampliação de isolamento, de extensão da quarentena, mas as condições objetivas para que as pessoas pudessem cumprir esse decreto não foram dadas. O governo do estado de São Paulo não cancelou uma conta. As contas de água, de luz, de internet, de serviços essenciais continuaram, permaneceram. Como que as pessoas vão pagar isso? Não basta só colocar olha, temos um decreto que você tem que ficar em casa. A população, não adianta querer culpar ela só. Nós sabemos que há exemplos de irresponsabilidade, mas nós não podemos pegar isso como a principal referência, porque o fato é que no final de março, início de abril, houve um engajamento. O poder público não soube aproveitar isso, porque não quis fazer um enfrentamento maior, que é com... A gente precisa falar real, que é o grande capital, os setores dominantes, que se apoiam na exploração do trabalho. Então, como que você vai explicar para um cara que passa a semana inteira pegando ônibus e trem lotado para ir trabalhar, que durante a semana ele pode estar exposto a essa aglomeração, mas que no final de semana ele não pode... É isso aí, voltamos para o programa Francamente aqui, pela Rádio Difusora, né? Estou acostumado a fazer a Hora do Canibal, né? Quase que saiu, né? Quase, bateu na trave. Aí eu estudei a Hora do Canibal, o programa no qual o Samuca já esteve lá, né? Já estive lá também, as altas horas. Batemos um longo papo aquele dia lá, rolamos muito som também. Pô, acabamos de ouvir Garotos Podres com Aos Fuzilados da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Que em 88, numa greve, 3 funcionários, 3 trabalhadores foram mortos pelo exército que entrou lá para acabar com a greve, né? No governo Sarney, né? A CSN na época era uma empresa estatal, porque era entendida como estratégica, setores estratégicos e que envolvem, né? Tem um papel importante no tecido econômico do país, era de controle do Estado.
depois ela foi entregue a troco de banana. Né? De lá, hoje o pessoal fica falando aí sobre o fato de que no Brasil não temos as seringas, as agulhas. Sim. É que as maravilhas do livre mercado nos promoveu uma regressão colonial, né? E hoje está se descobrindo que não dá para fazer vacina com saca de soja. Mas, voltando à questão da CSN, é interessante, porque o Sarney, nesse período, né, tinha assumido o governo, tudo, aquele trâmite da redemocratização, a transição transada, né? E o pessoal esquece que às vezes nem toda transa é boa, e o resultado foi o quê? O Sarney se entendia ali que aquilo era um resquício da ditadura, né? Só que depois se elegeu um grande democrata, né? Aquele que era visto como um grande democrata, que era o professor Fernando Henrique Cardoso, que fez a mesma coisa numa greve da Petrobras em 95, né? E aí vem a grande pergunta, né? Quando a gente tem democratas que jogam exércitos contra greves que são previstas pela Constituição, aparecer um Bolsonaro não deveria ser algo assim estranho. Né? Quando você tem democratas desse nível, cedo ou tarde o surgimento dos Bolsonaros da vida é, como eu falei, é só um desencadeamento, é uma continuidade. Sim. Só parar para pensar aí que um dos caras que estão sendo vistos aí como uma possível alternativa ao Bolsonaro é um cara que ofereceu a possibilidade dos estudantes complementarem sua alimentação com ração. É verdade, então, a farinata, né? Quando as alternativas democráticas ou de centro, né, que agora todo mundo está virando de centro, né? Então assim, quando as alternativas de centro são essas, uma extrema direita do tipo a que temos aí não é algo de se estranhar. Exatamente. Aí aqui em São Paulo mesmo nós tivemos vários exemplos, né? Quantas e quantas greves reprimidas de maneira extremamente violentas, ou quando a população vai até a Lesp lá para acompanhar e fazer pressão dos deputados e leva porrada, pô, um trabalhador, um servidor público que está ali. É aquilo que o Rui Mauro Marini colocava, né? A característica das relações econômicas no Brasil, ela é determinada pela superexploração do trabalho, da força de trabalho. Então, quando nós vamos percebendo assim, esse tipo de ação, elas só dialogam com uma tendência mais ampla, que é no Brasil o trabalho ser desvalorizado, por virmos da escravidão, né? E ele ser reprimido a qualquer reivindicação que busque trazer algum tipo de dignidade a ele. Né? Então, a trajetória do Brasil é essa, né? De um massacre aos trabalhadores. Então, quando a gente começa a perceber isso, o que a gente vê é que a classe trabalhadora brasileira vive, durante boa parte da história, sobre o terrorismo. Ela é aterrorizada pelas forças públicas e privadas, né, que se unem nessa questão para poder garantir um nível de superexploração do trabalho que possa ampliar as comissões, né, que eles recebem, entregando o país, entregando a CSN, entregando a Vale do Rio Doce, capital estrangeiro. Então, dentro dessa perspectiva, o que se impõe aos trabalhadores em toda a crise, ou mesmo quando não há, cedo ou tarde, é esse tipo de ação. E aí, assim, só queria retomar uma das perguntas que você fez da questão eleitoral. Uhum. Sobre ter arrefecido. Não, na verdade, eu penso que essa decisão vai ficar para uma próxima rodada, que será nas eleições presidenciais, pensando do ponto de vista dos pleitos, que não é a única expressão política e nem pode Sim. ser a única expressão política e forma de atuação dos agentes sociais e tudo mais. Eu penso que teve derrotas e vitórias, mas não houve nenhuma derrota definitiva e nenhuma vitória contundente. Todas estão no quadro relativo e que dentro delas traz avanços e recuos também relativos, né? Então, por exemplo, o pessoal fala, olha, o Bolsonaro saiu como um grande derrotado. Difícil mensurar porque hoje ele não está em nenhum partido. Mas o PSL, que talvez seja o partido mais alinhado com ele e da onde
através do qual ele se elegeu, triplicou o número de prefeituras, foi de 30 para 90. É pouco, mas dentro dessa realidade do PSL, não, muita coisa. Não é algo que a gente deveria falar que está arrefecendo. O DEM avançou bastante, mas não foi nada fenomenal. Ainda tem um número de prefeituras mediano ali, né? 400 e poucas, acho que chegou agora. O PSDB perdeu prefeituras, mas elegeu em São Paulo, né? Então, quer dizer, todos esses quadros do que os analistas apontaram como vitória, não são vitórias contundentes, né? Dentro delas tem avanços e recuos, né? O Bolsonaro, por exemplo, e nas derrotas também, o Bolsonaro que é colocado como derrotado, mas ele continua com seus 30% de apoio. Hoje nenhum político no país tem isso. 30% leva você para o segundo turno. O antigo partido dele triplicou prefeituras de 30 para 90. É pouco ainda, mas mostra um crescimento. Mesmo com o governo dele aí sendo uma lástima, né? Você tem, por exemplo, o Centrão, o chamado Centrão, que na verdade é a direita do vai quem quer. Essa direita, sem um projeto de poder próprio, conseguiu muitas prefeituras. E em nível federal ela está cada vez mais alinhada com o Bolsonaro. O PP, o PTB. Então, quer dizer, essa derrota que apontaram no Bolsonaro é muito relativa, eu nem enxergo ela como tal. Assim como a derrota que muitos colocam junto à esquerda, também é cheia de nuances que representam avanços relativos. O PT, por exemplo, perdeu prefeituras, não vai governar nenhuma capital, mas ganhou, por exemplo, em Contagem, Juiz de Fora, Diadema e Mauá, que são cidades que têm uma tradição operária, tem um histórico de organização da classe trabalhadora. Então, pensando isso que a galera fala do retorno às bases, é de se pensar. Mas, Samuca, aí uma coisa assim que eu te pergunto. Você teve essas vitórias do PT, mas não ganhou nenhuma capital, mas o pessoal aí, vamos falar um pouco mais do campo da esquerda. O pessoal ele ganha em Belém, vai muito bem com o Boulos em São Paulo, foi uma disputa muito interessante, que é difícil você ganhar na máquina. Para você perder com a máquina na mão, você tem que ser extremamente incompetente, vamos dizer assim, né? Porque é difícil, né? Tem que ser muito grosso mesmo para perder com a máquina na mão. Mas aí você vê assim que o pessoal fala muito do anti-esquerdismo e tal, mas parece que o antipetismo é mais forte do que o anti-esquerdismo. Porque você vê que o pessoal quer uma alternativa da esquerda também. E a esquerda também nunca foi hegemônica, como o pessoal acha que foi, né? Nunca foi um pensamento hegemônico no Brasil. Nunca. Não, isso é fato. Talvez, eu acredito... Só para terminar, você não acha que está na hora um pouquinho daí do PT calçar um pouquinho essa sandália da humildade, baixar um pouquinho a bola e fazer uma discussão com todo mundo junto e, se possível, que não dá para falar de 2022, que a gente nem começou 2021 ainda, né? 2021 vai definir muitos rumos, mas não está na hora de ter uma discussão mais próxima mesmo de todo mundo ali, não um querer ser mais do que o outro? Bom, eu acho que o pessoal foi dentro desse quadro que eu entendo de derrota relativa da esquerda, eu acho que o pessoal representou um desses grandes avanços, né? Então conseguiu eleger um prefeito em Belém, o que não é pouca coisa, conseguiu ampliar o seu número de vereadores em várias cidades, né? Em algumas que não tinha vereadores eleitos, conseguiu eleger. Teve a disputa do Boulos, obteve sim uma vitória simbólica. E agora o que fica para o pessoal essa eleição, como eu falei, embora ela não coloque nada em definitivo, deixou tudo para uma próxima rodada, ela aponta tendências. A grande questão para o pessoal ele vai continuar sua construção, valorizando isso que trouxe ele até aqui, que é justamente o papel da militância, do diálogo orgânico, da disputa dos sindicatos, das representações principalmente dos setores precarizados, oprimidos e tudo mais, ou ele vai partir para a disputa de um papel de corregedoria da República e de administração das migalhas que a burguesia deixa, como foi o papel da esquerda de modo geral desde a redemocratização. É isso que está colocado, porque
essas migalhas hoje, elas são cada vez menores. Elas caem de maneira reduzida. Então fica difícil se colocar dessa forma. No caso, seja do PT, do PDT, eu penso que nas eleições, por exemplo, todos eles tiveram avanços e recuos dentro de um quadro geral de derrota. Então, por exemplo, o PDT aumentou o número de algumas prefeituras ali, ganhou algumas prefeituras, mas de cidades pequenas, muitas vezes em estados que estão quebrados, o que dificulta a administração pública. O PSB acho muito complicado fazer uma análise, né? Ainda penso que, por mais que ele se coloque como no campo progressista da esquerda, há uma série de contradições ali que são pesadas. E no caso do PCdoB, acho que talvez ali onde também chegou perto em Porto Alegre, mas num quadro mais geral teve uma queda na votação, em número de eleitos. O Flávio Dino, por exemplo, não conseguiu fazer aliados nas prefeituras do Maranhão. Então, eu penso que o grande debate para a esquerda não vai estar muito ligado à unidade ou à falta dela, porque eu não penso que é isso que garante o avanço ou não. É justamente isso que você falou, como vai se colocar enquanto alternativa e de esquerda. Sim, sim. Então, a questão do PT, por exemplo, para mim, não sei se é muito ele calçar a sandália da humildade ou não. Eu acho que a grande questão que está posta para o PT é: nós vamos voltar a se colocar como uma experiência histórica dos trabalhadores, junto a eles, ou nós vamos continuar com certas perspectivas de simplesmente fazer uma administração democrática e popular em períodos que a macroeconomia permitir. Mas eu vou te perguntar, cara, como ser um partido do trabalhador para o trabalhador quando parte dos trabalhadores não se vê como trabalhador? Aí que é complicado, cara. Né? Como que conseguir lidar com essa complexidade aí? Então, porque muita gente hoje não se vê, cara. Uma parte da nossa classe de professor não se vê como trabalhador. Muitos professores não se sentem trabalhador, e é trabalhador, pô. Eu acho que aí existe uma gama de condições objetivas e subjetivas. As objetivas estão dadas. A gente está numa crise estrutural que, por exemplo, o empreendedor está começando a perceber que na verdade ele é um trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo está começando a perceber que ele é um trabalhador precarizado. Então as condições objetivas estão dadas. A grande questão, não só para o PT, mas para o conjunto da esquerda, é apontar que ele, ainda nessa situação, é a chave para a saída desse quadro. É a organização desse pessoal. É aquilo que o Gramsci falava do partido como um intelectual coletivo dos trabalhadores, como o príncipe moderno, como aquele que faz essa formação. Porque o trabalhador ter chegado a esse devaneio de que ele não é um proletário, um membro da classe trabalhadora, é fruto de uma construção ideológica. Ideológica, inclusive, no sentido que o Marx coloca, de mistificação da realidade. A função de desmistificar isso é justamente desses partidos. Por isso que eu falei que a questão não é muito a unidade, mas é a intervenção junto a esses grupos, apresentando a eles o que eles são hoje e o que eles poderiam ser. E a partir das contradições do sistema, mostrar que elas podem ser superadas. Por quê? Porque essa crise é fruto de um sistema socioeconômico que foi construído historicamente. Ele não é algo eterno e imutável. Então, do mesmo jeito que ele foi construído historicamente e que chegou talvez no seu mais alto nível de produção ideológica, colocando que os trabalhadores não são, de fato, trabalhadores, é possível reverter isso aí. A questão é, isso parte da organização dessa classe, não só de classe em si, como classe para si. Entender-se enquanto trabalhador. Isso não vem do nada. Sim. Nós também não chegamos a essa conclusão do nada, né? Sim. Então acho que é esse retorno que vai precisar ser feito, e não basta só falar o retorno às bases. Retornar como? Porque parte desse trabalhador ter abandonado essa percepção é culpa da própria esquerda, que deveria ser responsável por garantir que isso não acontecesse, mas deixou rolar. Uhum. E aí eu pergunto também, antigamente o pessoal falava que havia escolas dentro
dos partidos para a formação. Você acha que isso seria importante também, você voltar com essas escolas? Você Fundamental. Cursos de formação e tudo cursos mais? de formação, escolas do Se Partido os Jornal. partidos que se dizem dos trabalhadores não fizerem a formação deles enquanto tal, não é os partidos da burguesia que vão fazer. Com certeza. Então, é isso que está dado. E a grande questão por exemplo, voltando àquilo que nós estávamos falando, por que em muitos locais onde teve Minha Casa Minha Vida, as pessoas ali adquiriram uma consciência, por exemplo, que seriam de classe média, e aonde você tem, por exemplo, as ocupações do MTST, isso não acontece? Basicamente porque o processo de ocupação ele traz essa formação política conjunta. Ele não é só uma política de Estado, uma política de governo, ou somente uma ação em prol de uma causa justa. Ele é principalmente um processo político que não tem vergonha de dizer que é. Então a gente não pode ter vergonha. Às vezes eu escuto essa conversa até um pouco babaca, né? De o judiciário politizar o judiciário, né? E judicializar a política. Quando que o jurídico não foi político? Tudo é político, né? Mas estão politizando a saúde, né, a vacina, mas é uma questão política, porque quando você pega um governo que aqui em São Paulo passou 20 anos dilapidando, por exemplo, a FAPESP, e depois você demora uma campanha de vacinação, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Com certeza. A gente vai voltar nesse tema no último bloco para encerrar. Ou já terminou? Acabou, já acabou. Já acabou o programa. Pô, nem conseguiu falar do Santos aí, mas tudo bem. Pô, agradecer a Tainan, agradecer ao seu Nequinha. Samuca, muito obrigado pela visita. E quanto vai ser hoje? 2-0 pro Santos. Tá ótimo. Se for 2-0, vai ser tranquilo, o coração nem vai sofrer tanto. 2 do Marinho, né? Tá ótimo. Obrigado, Tainão, os ouvintes, nos acompanharam, seu Nequinha aí no trabalho. Valeu mesmo, um grande abraço. Francamente, com Tainan Franco.